Mateus, capítulo 5, versículo de número 7, que diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos. Meus irmãos, as 3 primeiras bem-aventuranças, elas tratam de nós com Deus. Aqui, no entanto, já começa a tratar de nós com o próximo, com a sociedade, com os irmãos, com os vizinhos, com os parentes, com as pessoas em geral. Bem-aventurados os misericordiosos. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero dizer que às vezes nós somos muito impacientes com a salvação das pessoas que nós pregamos. Às vezes nós pregamos uma vez, 2 ou 3, as pessoas às vezes escutam, mas não se convertem, e nós às vezes somos impacientes com essas pessoas, enquanto que em muitas ocasiões pregaram muito mais para nós e nós não conseguimos perceber isso. Às vezes nós demos muito mais trabalho, tapamos os nossos ouvidos e demoramos muito mais do que essas pessoas. Diante disso, irmãos, nós devemos ser misericordiosos com as pessoas às quais nós pregamos o Evangelho. Se ela para, se ela escuta, se ela dá ouvido, prestar atenção, continue orando e pregando para essa pessoa. Seja misericordiosa com ela e paciente, assim como Deus foi conosco, misericordioso e paciente conosco. Pelo menos no meu caso, irmãos, foi 20 anos que Deus teve paciência comigo e foi profundamente misericordioso na minha vida. Segundo lugar, irmãos, nós devemos ser misericordiosos no sentido de perdoar. Mateus, capítulo 18, Pedro faz uma pergunta a Jesus, onde gera uma parábola. Ele diz: quantas vezes nós devemos perdoar o irmão? E Jesus disse: olha, Pedro, 70 vezes 7. Diante disso, irmãos, nós aprendemos que o perdão deve ser liberado, o perdão deve ser dado, o perdão deve ser exercitado, assim como Deus nos perdoa. Nós devemos entender, irmãos, que muito mais pecamos nós contra Deus. Nós pecamos contra Deus todos os dias. Nós pecamos contra Deus por pensamentos, por sentimentos, por vontades, emoções, palavras, ações, omissões. Nós pecamos contra Deus muito mais do que qualquer pessoa peca contra nós. Então nós devemos perdoar os nossos ofensores, sendo misericordiosos com eles. Jesus diz isso na oração do Pai Nosso: perdoa-nos assim como o Senhor tem nos perdoado. Terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos ser misericordiosos com os carentes e necessitados. A Bíblia está repleta, irmãos, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, infindáveis textos que nos ensinam e nos impulsionam a cuidar dos órfãos, das viúvas, dos carentes, dos pobres, dos necessitados. E infelizmente, nos dias atuais, às vezes nós estamos muito mais preocupados com o nosso mundinho e com a nossa vida, que está muito bem resolvida, diante de outras pessoas que estão em extrema carência e necessidade. Quero aqui apenas citar um texto de Tiago, capítulo 2, verso 15 e 16. Se um irmão seu está necessitado de roupa e você diz: aquietai-vos, eu vou orar, e despede ele, tendo possibilidade de ajudar e não ajuda, olha, a sua fé é falsa. Você não foi salvo, a sua fé é morta. E, meus irmãos, nós devemos ser muito mais misericordiosos com as pessoas pobres, com as pessoas carentes, com as pessoas que são necessitadas. Infelizmente, irmãos, nós temos vivido no mundo virtual, no mundo paralelo, e temos esquecido o dia a dia, o trato com as pessoas, a preocupação com as pessoas, em saber como é que elas estão. Diante disso, irmãos, que venhamos a buscar ao Senhor e pedir a Deus: ó Deus, dai-nos um coração misericordioso que consiga enxergar a necessidade das pessoas que estão precisando da minha ajuda. Nós precisamos ser misericordiosos e bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus.